Não acredito que o professor vai ser substituído. Tem uma galera que fala que vai ser um robô dando aula. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu sou assim. Pode ser muito conservadorismo meu, mas eu não acredito que o professor vai ser substituído nunca, né? Tem algumas profissões que vão sumir. O professor, cara, o mestre, que seja um mestre de jiu-jitsu ali, um professor de Muay Thai, não vai ser um robô te ensinando Muay Thai, cara. Um robô não tá ali, não vai estar ali para te ensinar Muay Thai, sei lá. Por mais que esteja, não é um ser humano. Sabe, ele não tem história para contar, ele não vai te contar um caso dele ali, uma competição que ele foi, ele se lascou e ele tem uma história muito engraçada para contar, que tem um ensinamento disciplinar por trás daquilo. O robô não vai ter esse tipo de história para contar. Vai ser uma história inventada ali, um roteirinho, um script. Um robô nunca vai ter a mesma autonomia que um ser humano tem, né? Pelo menos eu acredito que não, né? Porque falta ali a alma ali conectada. Então não vai ter alma nunca. Ou vai? Será que vai? Não sei. E aí, assim, eu estudo também marketing digital, né? Uhum. Eu acabei seguindo a fórmula de lançamento do Érico Rocha, isso tudo. E recentemente o Érico Rocha deu uma entrevista na Hotmart, no podcast da Hotmart, e ele falou um negócio que eu achei super interessante, que ele falou assim, ele sempre falava a família dele, quando se reunia, chegava no filho dele e falava medicina, medicina, medicina. E aí ele brincando virava pro filho dele assim, youtuber. E aí eles tinham essa brincadeira familiar, né? E aí ele falou ali na entrevista, ele assim, cara, mas depois de um tempo, hoje eu não falaria mais isso pra ele, não. Hoje eu viraria pro meu filho e falaria assim, professor. E aí, Caraca, caraca, aí você ouviu um deixa eu me cara ajustar. desse, o Deixa eu me cara que é ajustar na referência cadeira no marketing aqui, digital falando caraca. isso, né? Isso por quê? Porque muita gente ainda não entendeu, né, que assim, nessa virada, né, nessa força que a internet vem ganhando, o que tem mais valor? Conhecimento. E aí, assim, você não é professor de química, você é professor. Se você amanhã quiser ensinar o Muay Thai, se você quiser ensinar a editar vídeo, se você quiser ensinar, você tá passos à frente de uma galera. Entendeu? Você sabe uma coisa, você sabe se conectar com pessoas, você sabe transmitir um conhecimento. Então, E é assim, difícil, hoje, né, cara? É muito difícil. hoje, assim, você está professor de química, mas amanhã você pode ser professor do que você quiser. Você está muitos passos à frente de muita gente. E aí você vê uma virada de mercado que é o seguinte: 10 anos atrás, o professor era o patinho feio. O professor era assim, pô, eu lembro, não, eu vou até falar assim, quando eu fui fazer faculdade, eu era Olimpíada de Matemática, medalhista, esse negócio todo. O natural para mim é vou fazer faculdade de matemática. Mas eu não tinha coragem de falar para meus pais assim, você é professor. Eu não tinha coragem de falar isso, né? Meus pais não iam aceitar um negócio desse. Aí o que você vai fazer? Tu vai para engenharia, né? Uhum. Então a gente vem de uma época, né, de anos atrás, onde o professor era o patinho feio. Hoje, muita gente ainda não entendeu que o professor está super em alta. Ou seja, o conhecimento hoje tem muito valor. Só que as pessoas ainda têm que saber como explorar isso. E a pessoa entender assim, não, eu não sou... E a pessoa entender isso, eu não sou professor de química, eu não sou professor de geografia. Não, você é professor. Você tem a habilidade de passar um conhecimento para outra pessoa. Você agora tem que saber explorar isso da melhor forma. Você vê nichos que você já tem habilidade, que você pode passar esse conhecimento e a internet te ajuda a fazer isso em escala, né? E se você não tem ainda esse nicho, você pode começar a entrar em determinados nichos, aprender que você vai estar passos à frente de muitas pessoas para transmitir esse conteúdo. Rapaz, eu não dou aula por amor, não. Então, aí olha só, presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Presta muita atenção. Porque fala assim, como assim o cara não dá aula por amor? Eu dou aula com amor. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Eu dou aula pelo quê? Eu dou aula pela minha ocupação, pela minha missão, pela grana. Chega nas casas, vai lá, vai comprar uma geladeira, vai me dar um abraço aqui, vai ser preso, cara. Tá roubando a geladeira, é o quê? É grana. Então eu dou aula pela grana, para me sustentar, para ter o meu padrão de vida bacana aqui, meu estudo e tal, pagar minhas contas, mas eu dou aula com amor. Olha a diferença, é com amor. Sim. Eu posso estar ali desanimado, eu posso estar desmotivado. Cara, eu entrei, o Bom Dia explodindo, diário, plá, pancadão com diário na mesa, cabeçalho e ó, pau no conteúdo, vambora, pau na máquina. Tem uma outra coisa quando a gente fala em
em passar o conhecimento no digital, que assim, que é o professor entender que a dinâmica mudou. Antigamente o aluno chegava na porta do curso, pagava a mensalidade, para depois ele aprender um conteúdo. No jogo da internet, na maioria das vezes, você primeiro dá o conteúdo de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, de graça. Pronto, agora você está habilitado a vender alguma coisa para o cara. Entendeu? Sim. Então, o professor que quer entrar no digital tem que entender se o jogo mudou. Né? Você não pode assim, não. Primeiro eu vou lá, ó, compra o ingresso aqui para entrar na sala, que aí você vai aprender lá dentro. Isso não é mais assim que funciona. Então Você tem você que vai. ter uma isca, E, né? Tem que ter uma isca, ele tem que atrair ele primeiro. e Tem aí, que assim, convencer que. quando o cara compra um produto seu, compra o seu curso, né? Ele não está comprando o curso, só o curso que você vai dar. Ele está comprando um pouco do que você já deu. Ele está Sim, comprando, ele tá um pouco da gratitude, né? Ele é grato pelo que você já deu para ele de graça. Então, sim. tudo isso está influenciando o poder de decisão dele. Então, assim, quem está entrando no digital hoje, né, para conhecimento, tem que entender que esse jogo agora é diferente. Então, primeiro conteúdo de graça, você se habilita a poder vender algo pro cara. Não é assim? Sim. Tem que entregar alguma coisa antes. Tem que entregar alguma coisa, Sim, porque a competição. Assim, muita gente fala que o mercado tá saturado, né? Caramba, não tem mais espaço. Tem. Galera, é uma árvore e a gente tá construindo a canoa. A gente nem terminou de arrancar a casca ainda. Tem muito a ser explorado. Claro, já tem professores e empresas que estão consolidados, assim, gigantescos, com capital, um volume de capital absurdo, mas você acompanhou ascensões e que era Rise and Falls, né, de várias empresas aqui no Rio, né, cursos que, caraca, como é que esse curso tem a possibilidade de quebrar? Quebrou, sumiu. sim. Né? A gente viu isso acontecer com várias instituições aqui no Rio, escola que fechou durante a pandemia. Eu mesmo trabalhava numa escola que fechou, mas enfim, tem espaço. Tem muito espaço no digital ainda. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a gente passou por alguns estágios, né? Você falou assim, pô, quando começou a internet, de repente um professor, não sei se na sua área, talvez na minha área, um professor de matemática que de repente não era o melhor dos mundos, que de repente na nossa sala de professores, de repente a gente muito melhor, mas aquele cara que na teoria, né, era mais fraco, assim, né? Aquele cara cresceu e ocupou aquele espaço. Depois que, Ele com o teve o tempo, pioneirismo ali, né? com o pioneirismo. Depois veio assim, pô, uma galera viu que aquele cara pode, uma galera foi atrás. Então começou a ter gente boa ocupando aqueles espaços. Beleza. Eu acho que assim, que o cara que vai entrar hoje, ele tem que olhar assim, pô, esses caras de referência, né? Já tá muito disputado naquele espaço. Eu consigo brigar naquele espaço? Se conseguir, beleza. Mas na maioria das vezes, o que é melhor? Você subnichar. Então, você não vai pegar assim. O cara, na matemática, por exemplo, a maioria quer fazer o quê? Eu quero fazer algo focado para a matemática do vestibular. Sim, sim. Beleza, mas esse não O é o único Enem ali. mercado da matemática. Né? Então você pode, não, eu vou fazer aqui uma turma de matemática para quem quer entrar no 5º ano do Pedro II. Né? Existe esse Uhum. nicho. Existem vários nichos que assim que muita gente não explora. Tá todo mundo querendo brigar pelos nichos grandes, né? Então, eu acho que se um cara fosse entrar hoje, a melhor coisa seria não foca num nicho tão grande. Dá uma subnichada, vai para um nicho menor e ocupa aquele espaço. Você Alguém vai constrói a ocupar aquele autoridade espaço. ali, né? Você constrói a autoridade ali e Exatamente. depois, quando você tiver uma base muito sólida ali, você parte para outro nicho. Exatamente. Aí depois você pode dar um passo maior, você pode abrir. É bem melhor, né? Você começar nichado e depois abrir do que o contrário, né? Você tentar crescer num universo muito grande para depois você nichar, não faz sentido, entendeu? Então, acho que é uma outra coisa, uma outra dica que eu acho que a gente pode deixar aí para a galera.